Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos, pedindo que o Senhor nos dê o auxílio do seu Espírito, pois o Espírito nos capacita para que compreendamos a palavra. Supliquemos sua ajuda.
Amém. Irmãs e irmãos, estamos hoje com Jesus na sua atividade missionária intensa. O começo de um dia e Jesus atravessa de novo numa barca para outra margem. Nos acontecimentos da vida de Jesus e daqueles que o acolhem, nós recebemos a novidade do Evangelho e somos por esta palavra também, hoje, agora, tocados, transformados por ela. Tomem comigo aí no seu folheto, e você que está em casa, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 43. Vamos lá. Esse texto tem dois acontecimentos numa atividade só de Jesus: a cura da filha de Jairo e a cura de uma mulher com hemorragia há 12 anos. Nós tomamos aqui a forma breve, só com o relato da cura da filha de Jairo. Vamos lá. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Jesus não quieta seu anseio de outras margens e de levar a novidade do reino para outros corações, outros ambientes, é intensa. Jesus não se instala e não se acomoda mediante a popularidade e adesão das multidões ao seu redor, como vemos. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. A gente pode imaginar a inclinação na beira do mar da Galileia, a praia, Jesus na praia, as pessoas na parte mais alta, como um teatro de arena natural, e ele se coloca em destaque em vista da relação que ele tem com a multidão, que é a prioridade do ensino. Jesus, sempre que está com a multidão, ele prioriza o ensino. E no Evangelho de Marcos, o ensino por meio de parábolas. Mas, quando ele se prepara para ensinar, vem uma urgência. Jesus ensina, mas também acolhe as urgências de nossa vida. Vamos lá? Versículo 22. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: firma toda a igreja, minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Pronto. Dois públicos bem distintos. A multidão, que é genuinamente formada por pessoas anônimas, sem nome, sem casa, sem pátria, sem família, multidão. E se distingue do meio da multidão alguém que tem nome, Jairo, tem um ofício na fé, é chefe da sinagoga, tem casa, tem família, tem filho, uma filha, e uma realidade, está enferma. A gente vai ver na sequência do texto que vai repetir muitas vezes o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, não é à toa, é para dizer para a gente essa distinção entre multidão e alguém com características precisas, com nome, com história, com vida,
concreta, vida palpável, localizada. Chefe da sinagoga. A sinagoga era o lugar onde tinha o ensino da palavra, o culto, ou o que nós estamos fazendo aqui agora, a liturgia da palavra. Todo sábado reuniam-se de manhã e ficavam a manhã inteira na sinagoga. Alguém, o chefe da sinagoga, conduzia uma celebração da palavra. Ele mesmo, ou ele escolhia alguém que pregava algum texto sagrado, cantavam hinos, cantavam louvores a Deus, cantavam os salmos e depois iam para casa para o almoço. O chefe da sinagoga se aproxima de Jesus, vê Jesus, cai aos pés de Jesus e pede a Jesus um toque físico. Põe as mãos sobre ela. É muito diferente de uma relação, vamos à minha casa. É muito diferente de uma relação com multidão, anônima. Esse pedido do chefe da sinagoga tem implicações muito importantes. Domingo passado, a família de Jesus e os mestres da lei que vieram de Jerusalém queriam bloquear a atividade de Jesus. Diziam que ele está fora de si ou que ele é um desobediente da norma religiosa. Hoje, um chefe da sinagoga significa que esse homem representa uma religião que fica a manhã inteira com a palavra de Deus, mas quando volta para casa, a relação dele com a palavra de Deus não é capaz de transformar a vida na casa dele. É uma religião que não atinge mais a vida. Você já pode ir tirando as suas consequências. Quando você volta da celebração, esta prática de fé atinge e transforma a realidade lá? Você é alguém que se ocupa com a palavra de Deus, mas voltando para casa você tem que ir atrás da urgência de Deus, porque aquilo que você celebra não toca e não transforma a sua vida? Existe um nexo, uma conexão entre o que você celebra aqui e o que você vive lá em casa? Ou na hora em que as coisas pesam lá, você precisa pedir socorro noutros meios, noutros modos, noutras realidades? Isso é uma questão muito importante. Aqui é claro que o evangelista está apresentando Jesus como alguém que traz um modo de viver a fé tão concreta, que é uma fé que por onde ele passa e por onde nós passamos, essa fé tem que transformar as realidades concretas. Não é uma religião burocrática, ritual, de repetição, que não mais mexe com a vida. Um divórcio entre o culto e a realidade lá. Vamos ver o que acontece. Tomemos. Versículo 24. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. É muito diferente a relação da multidão com a relação de Jairo, o chefe da sinagoga. Uma relação pessoal e uma relação de multidão. Para você que está em casa, na sua Bíblia, tem aí, agora, na sequência, o texto que fala da mulher com hemorragia há 12 anos,
que no meio da multidão é uma mulher com hemorragia há 12 anos, ela não tem nome, ela não tem ninguém por ela, e ela pensa, ela já gastou tudo o que possuía para ser curada, mas só piorou a doença, a enfermidade, e ainda já perdeu os bens, gastando com tratamento de saúde. Ela pensa, se eu ao menos tocar a veste dele, serei curada. É diferente a religião da mulher anônima, sem nome, sem família, sem ninguém por ela, que ela luta no meio da multidão que comprimia Jesus, para ao menos tocar Jesus. É uma religião de salve-se quem puder, cada um luta por conta própria, num anonimato, para tocar Jesus. A religião de Jairo já é uma religião mais familiar, mais comunitária, mais de relação afetiva. Vamos ver. Tomemos. Chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, juntos: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Pronto. Esta é a religião das urgências. Se eu não tenho um problema para resolver, para que procurar Deus? Ou, se o problema que aflige a minha vida, a minha família, já levou, já morreu, para que perturbar Deus? Você busca Jesus empurrado por problemas? Como os discípulos domingo passado que foram atrás de Jesus com a ventania, as ondas caindo dentro da barca. Você busca Jesus, acorda Jesus só a hora do problema? Ou você vive uma relação permanente com Jesus, com ou sem tempestade, com doença ou sem doença, com morte ou sem morte? Você busca uma relação com Ele. Você é alguém que, se não tem problema, não tem nem a lembrança da existência de Deus na sua vida? Você também aceita esse argumento da multidão? Sua filha já morreu, por que ainda incomodar o mestre? Você aceita esse tipo de conselho? Se já morreu mesmo, para que essa religião sua? Ou, como alguns netos e filhos dizem, ah pai, ah mãe, ah avó, você fala tanto nessa religião, nesse Deus seu, se prestasse mesmo, tanto que você reza, a nossa vida não estaria desse jeito. Não existe esse tipo de argumento? Não é? Hora outra a gente escuta alguém, alguma pessoa idosa dizer com lágrimas, humilhado, porque os filhos dizem, para que reza? Olha como é que está a nossa vida. Por que incomodar o mestre? Estão falando com Jairo, mas Jesus escuta. Versículo 36, tome lá. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga. Não estavam falando com Jesus, mas Jesus ouviu. Jesus ouve o que falam com você. Jesus ouve as notícias que chegam a você e a insistência em querer tirar você da relação com Ele, porque não adianta mais. Jesus ouve. E Jesus dirige-se não aos mensageiros, mas a Jairo. Vamos ver? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, brada. Não tenhas medo, basta ter fé. Não tenhas medo, basta ter fé. Domingo passado,
quando Jesus silenciou a tempestade, acalmou a ventania e as ondas do mar, ele disse aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Tem gente que busca Deus movido pelo medo e acha que tem fé. Tem pessoas que são empurradas a Deus pela ventania, pela tempestade do medo, pelo assombro, e acha que tem fé. Medo não é fé. Medo é a ausência de fé. Jesus diz ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. Qual é o teor, a medida e a presença do medo na sua fé? O Papa Bento XVI desenvolveu uma longa reflexão acerca de um problema mais grave nos dias de hoje, que é a indiferença. Tem gente que não tem mais medo, mas não tem também empolgação da fé. Tem uma indiferença total com o tema da fé. Nem medo, nem fé. Indiferença. Nós entramos numa realidade um pouco mais grave hoje em dia. Indiferença. Vejam o que ocorre. Versículo 37. E não deixou que ninguém o acompanhasse. Juntos? A não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. 3 para serem testemunhas. Jesus busca discípulos. Quer fundar a igreja a partir do testemunho de discípulos, e não de multidão anônima desesperada atrás de milagre, que busca porque não tem nada, ou busca o empurrado por medo. Não deixou que ninguém o acompanhasse. Você poderia dizer: mas que erro de estratégia! Com tanta dificuldade de fazer propaganda religiosa, a multidão, se fosse para lá, iria voltar fazendo propaganda do sucesso de Jesus, não é? Ele não é um bom marqueteiro religioso. Ele se recusa à religião do marketing. A religião da multidão, a religião dos seguidores das redes sociais, do like, dos inscritos. Jesus se recusa a essa lógica perversa da religião do marketing. Ele quer homens e mulheres testemunhas do seu amor. Mas ele ainda vai tirar mais gente da cena. Não é só a multidão, não. Olha o que ele vai fazer. Versículo 38. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, percebam a insistência do evangelista em chamar o homem de chefe da sinagoga, embora ele tenha nome. Chegou à casa do chefe da sinagoga. O que Jesus viu lá? Jesus viu a confusão. E como? Estavam chorando e gritando. Eu pergunto a você, você saindo daqui hoje e voltando para sua casa, levando Jesus com você para sua casa, o que ele encontrará lá dentro? Existem confusões lá dentro da nossa casa. Tem realidades confusas. A confusão é exatamente o oposto do que o Espírito Santo opera. O Espírito Santo opera entendimento, discernimento, iluminação, verdade, compreensão. Se há confusão, não há a presença do Espírito Santo. Em nossa casa,
Jesus hoje também encontra muita confusão, muito choro, muita gritaria e, repito a expressão de Bento XVI, muita indiferença. Não há gritaria, não há choro, mas há um silêncio de morte, de indiferença total. Irmã, irmão, permita que Jesus não só cure quem esteja doente lá na sua casa, mas permita que Jesus liberte a sua casa da confusão, do choro, da gritaria, do silêncio, da indiferença. Versículo 39. Então ele entrou e disse, brada: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Olha só. Vamos, a partir de agora, mudar nossa relação com a morte. Na verdade, uma consideração importante. Todos os milagres que Jesus realiza, são sinais que preparam, prefiguram para os discípulos a realidade nova do que vai acontecer com ele na sua paixão, morte e ressurreição. Todos os milagres que Jesus realiza são um evento que mostra que o reino de Deus chegou, mas é uma visão antecipada do que ocorrerá com ele na paixão, na morte e na ressurreição. A partir de Jesus e a partir daqui, você pode continuar seguindo Jesus, Pedro, Tiago e João. Você vai continuar seguindo Jesus, mas a partir daqui, a morte recebeu um novo nome. Morrer, para você que segue Jesus, é um sono. Para a multidão é uma desgraça, é uma tragédia, é uma fatalidade. E uma menina de 12 anos morrer, um pai que perde uma filha, uma criança, é uma maldição, é um castigo. Mas a partir daqui, a morte tem um novo nome: sono. Quando Jesus chama a morte de sono, versículo 40, começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem. Continua. Menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Preste atenção. O microfone está falhando, né? Preste atenção. Para enfrentar a realidade da confusão dentro daquela casa, Jesus tira os barulhentos, da confusão, do choro e da gritaria. Com ele só ficam os 3 apóstolos, o pai e a mãe. O que significa isso? Você precisa enfrentar os problemas da sua casa a partir de duas realidades: a presença da igreja, Pedro, Tiago e João, e aqueles que têm responsabilidade lá dentro, que têm que responder por aquilo que está acontecendo lá dentro, o pai e a mãe. Jesus põe todo mundo para fora. Não quer uma religião de espetáculo. Não quer uma religião da arena grega, da multidão, da catarse grega.
ou o espetáculo da violência do Império Romano. Jesus não quer uma religião das pregações vazias da sinagoga, das pregações que não transformam a vida lá dentro de casa. Jesus quer uma religião de intimidade com Deus, no lugar mais íntimo, no quarto onde tem uma menina enferma ou no sono da morte, e leva lá para dentro o pai, a mãe, e na figura de Pedro, Tiago e João, a igreja. A partir de agora você tem a igreja que ajuda você a enfrentar aquilo que na sua casa é confusão, choro, gritaria ou silêncio da indiferença. Enfrente esta realidade. Permita que Jesus ponha para fora tudo quanto é palpiteiro, barulhento na sua casa. Que chega, grita, chora, mas não transforma a sua vida. Não levanta quem prostrou-se. Isso serve também para quem entra na sua casa e faz muito barulho através dos grupos do WhatsApp, das redes sociais. Quem faz muito barulho lá dentro através das ideias e ideologias dominantes na forma de interpretar e dizer por que a sua casa, a sua família, seu casamento está do jeito que está. Põe isso para fora. Silencia. Fique com Jesus, a igreja e a responsabilidade sua de pai e mãe, de esposa e esposo, a sua autoridade e a sua responsabilidade lá dentro. Enfrente o problema. Depois entraram no quarto, onde estava a criança. Versículo 41. Olha como Jesus enfrenta a morte. Juntos, Jesus pegou na mão da menina e disse: Brada, Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Essa expressão, levanta-te, tanto no grego quanto no aramaico, é o termo equivalente para ficar de pé, pôr de pé, ou ressurreição dos mortos. Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece sempre de pé. Os evangelistas, Maria Madalena de madrugada conversa com alguém pensando que era o jardineiro, mas era Jesus que estava de pé atrás dela, falando com ela. Jesus entra no quarto, pega na mão e ajuda a menina a levantar-se. Ordena que ela se levanta. Olha, existe muita gente prostrada dentro das nossas famílias. Gente que pegou o celular e prostrou dentro do quarto e da cama, e com o celular não tem vínculo mais com ninguém. Existe muita gente dentro das nossas famílias que prostrou, que não age mais, não vive mais. Existe dentro da nossa casa uma realidade de confusão, de choro, de gritaria, de silêncio da indiferença. Existe nos quartos de nossas casas uma necessidade para que levemos Jesus lá.
a luz do ressuscitado entre lá e ordene um levantar-se, um pôr-se de pé, vivo, ativo, que a religião da sinagoga não era capaz de fazer. Versículo 42. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Juntos, ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Pronto. Essa menina está precisando deixar o celular e lanchar na hora certa, né? Não é? Essa menina está precisando desligar o celular, desligar o computador, a televisão do quarto dela. Vai comer na hora certa, menina. Você não está morta, não. Você está capotada na indiferença, no silêncio, no sono da alienação absurda da sociedade escrava da incapacidade de convivência na família, escrava da incapacidade de enfrentar a vida, menina. Jesus recomenda com insistência que não contasse nada daquilo a ninguém, que ninguém ficasse sabendo. Ele não quer uma religião espetaculosa, uma religião de show business para o poder do marketing e da arrecadação do dinheiro. Jesus quer uma religião que seja resultado de uma relação íntima com um Deus que entra em nossa vida e toca-nos, ergue-nos. Um Deus a quem nós ouvimos em nosso sono. Quem dera que todos os dias nós acordássemos, não com o despertador, ou com a luz do sol atrasados, ou com a angústia ainda de madrugada, porque não tem nem sono mais. Quem dera que nós acordássemos sempre escutando a voz de Jesus dizendo: menina, menino, pai, mãe, levante-se, bora trabalhar, bora enfrentar a vida. E não os problemas, as contas, as decepções, os fracassos, as angústias, o estresse, a preocupação, a ansiedade, ou a angústia da noite, que até de dia é noite, no quarto. Se nós decidirmos por ouvir Jesus, o seu poder se manifestará sempre de forma antecipada em nossa casa, e Ele ordenará a cada uma e a cada um de nós: levanta-te, come, levanta-te. Irmã, irmão, repito, Jesus hoje quer entrar na sua casa, mas antes de pôr de pé cada um, para um almoço gostoso de domingo, Ele quer expulsar da sua casa a confusão, o choro, a gritaria, o silêncio da indiferença. Permita que Ele entre lá. Aceite a autoridade de Jesus na sua casa, na sua família, nos quartos de cada um de vocês, na cama de cada um. Chegar no quarto e ir onde está deitado é entrar e acessar a intimidade mais profunda de cada uma e cada um de nós. Um Deus tão perto de nós assim, lá na sinagoga a gente ainda não conheceu, lá no templo de Jerusalém a gente ainda não conheceu. Mas hoje, ao sair daqui, leve Jesus com você e permita que a autoridade dele
vá com você e opere na sua casa esse milagre que Ele quer realizar sempre na sua vida. Amém. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fale com Jesus do quanto você necessita da visita dele na sua casa, do quanto você anseia pela presença dele na sua família. Fale com Jesus, acolha Jesus, permita que Jesus toque você, limpe e tire de você, você que é a casa, você que é o santuário do Espírito Santo, que Jesus entre no seu coração e expulse de você toda confusão, toda gritaria, todo choro, todo silêncio de morte, de indiferença que te habita, para que Ele faça isso também na sua casa e na sua família. Permita, fale com Ele, acolha-o. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus, para Te adorar, para Te louvar. Enche-me, Senhor Jesus. Toca-me, Senhor. Toca-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá. Toca-me, Senhor, com Teu Espírito, e minha alma reviverá, para Te adorar, para Te louvar.